Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, começamos mais uma aula do nosso curso. Nessa aula ainda falaremos sobre a definição clássica de probabilidade, mais um ponto muito legal e muito importante que eu preciso que você aprenda, certo? Colocarei na sua tela, começamos nesse momento, definição clássica, olha que importante. Probabilidade como frequência relativa ou ainda a forma empírica de probabilidade. E por que falo isso para você? Cara, até então nós vínhamos falando o seguinte, o que é a probabilidade? Bem, ela é o número de elementos do evento que você está calculando dividido pelo número de eventos do espaço amostral. Foi assim que você aprendeu a definição clássica. Perguntarem para nós, escuta, segundo a definição clássica, como que eu calculo probabilidade? Aí você vem e diz assim, olha, você vai dividir o número de elementos do evento desejado pelo número de elementos do espaço amostral. Lembrando que espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis para um certo experimento. Beleza. Só que às vezes ocorrem experimentos que não tem como nós trabalharmos com espaço amostral. Imagine um experimento em que você continue repetindo ele indefinidamente. Por exemplo, quando eu pego a moedinha e vou jogando para cima, qual é o espaço amostral? Suponha que eu vá jogando a moeda e a cada vez que eu jogo a moeda, eu anote o resultado que saiu, se deu cara ou se deu coroa. Quantas vezes? Indefinidamente. Eu continuo jogando a moeda indefinidamente. Perceba que nesse caso fica trabalhoso, fica até estranho trabalharmos com espaço amostral. E aí surge uma nova ideia, surge uma nova possibilidade de você calcular a nossa probabilidade, a sua probabilidade. E aí eu coloco na tela e você entenderá o que eu estou falando. Veja. Nós falaremos agora da probabilidade como frequência relativa, como um percentual do total de tentativas que você fez, ou ainda a chamada probabilidade empírica. Guarde esse nome. Quando alguém falar com você, o que é a probabilidade empírica? É a mesma coisa que você enxergá-la como frequência relativa. Lembre que a palavra empírica significa aquilo que você observa, aquilo que você conclui através da sua observação. Quando nós temos um evento onde fica impossível descrevermos o espaço amostral, quando nós temos um evento onde fica impossível trabalharmos com o espaço amostral, nós vamos entender a probabilidade como sendo um percentual do total de tentativas, um percentual do total de repetições, e a definição nesse caso fica assim. A frequência relativa à nossa probabilidade empírica vai ser igual. Número de observações do evento, número de vezes que aconteceu o evento que você está calculando a probabilidade, dividido pelo número total de repetições, que na verdade eu vou chamar de N minúsculo sobre N maiúsculo. Quando eu falo frequência relativa, eu estou falando basicamente o seguinte: você vai repetir um experimento N vezes. Esse N vezes corresponde a 100% das suas tentativas, 100% das repetições do seu evento. Você quer calcular dentro desse total de tentativas, dentro desse total de repetições, quantas vezes ocorreu uma situação particular. Você supõe, você calcula, você observa N minúsculo vezes. Esse N minúsculo corresponderá a X%. Quando você calcula dessa maneira, você está calculando a frequência relativa, o percentual em relação ao total. É a nova maneira que nós enxergaremos a probabilidade. Se pareceu confuso para você, se pareceu estranho para você, fique tranquilo. Nos exemplos que eu falarei agora, você entenderá perfeitamente o que eu estou falando. Observe só. Suponha que eu diga assim para você, escute, eu fiz 100 lançamentos consecutivos de uma certa moeda. E ao longo desses 100 lançamentos consecutivos, eu obtive 48 vezes o resultado coroa. Então você veja só, quando eu pergunto a você qual é o número de repetições que nós fizemos desse experimento, 100 repetições consecutivas. Eu lancei a moeda 100 vezes. Muito bem. Desses 100 lançamentos, dessas 100 vezes que você lançou a moeda, quantas vezes saiu a resposta cara? Saiu 48 vezes. Você então dirá o seguinte para mim, pera um pouquinho, prof, pera só um pouquinho. Nesse caso aqui, a probabilidade empírica
que você também poderá chamar de letra F, aí você escolhe se você chama probabilidade ou chama de frequência, tanto faz, vou chamar de P mesmo, mas caso você queira colocar letra F, não tem problema. A probabilidade empírica vai ser igual. O total de tentativas foi igual ao número 100. Dessas 100 vezes, 48 delas saiu a resposta coroa. 48 dividido por 100 é 0,48. 0,48 é 48%. Como que eu chamo esse 48%? É a frequência relativa do resultado coroa em relação ao total. 48 dentro de 100, obviamente, é 48%. Também posso chamar de probabilidade empírica, ou seja, foi a probabilidade que você observou, foi a probabilidade que você percebeu ao longo dos 100 lançamentos. Só que aí você veja só, né? Johnny, que estranho. Porque, veja, pela definição clássica, pela definição que nós temos de espaço amostral, junto lá com o número de elementos do evento, quando eu jogo a moedinha uma única vez, é 50% para cara, 50% para coroa. Não é verdade isso? Essa é a definição clássica. Quando eu falo em termos matemáticos, em termos ideais, a definição clássica vai dizer o seguinte: quando você joga a moedinha, existem apenas duas possibilidades. Ou sai cara, ou sai coroa. Não sendo a moeda viciada, eu tenho 50% chance de sair cara, 50% chance de sair coroa. Essa é a probabilidade clássica. Ela trabalha com o conceito matemático puro. Ela trabalha com número de elementos que nós temos no espaço amostral, número de elementos do evento que eu estou trabalhando. Quando nós passamos a trabalhar com a observação, quando nós passamos a trabalhar com aquilo que eu observo na prática, a definição clássica perde espaço. Porque você veja só, tudo bem, legal, beleza, a moedinha é 50 para cada lado, mas eu joguei 100 vezes aqui e não deu 50-50. Eu acabei de jogar a moedinha 100 vezes consecutivas, Johnny, e não deu 50 para cada lado. Deu 48 coroas e 52 caras. E aí, o que é que eu faço? Tava errado falar que era 50%? Não, não estava errado. São definições diferentes, são abordagens diferentes para a mesma situação. A abordagem clássica não leva em consideração aquilo que você observa na prática. Ela é, digamos, teórica. A abordagem clássica, aquela que você aprendera até essa aula aqui, ela trabalha apenas com as questões teóricas, bem direta e objetiva. Cara e coroa, duas possibilidades. Chance de sair coroa, metade, 50%. Ah, mas na prática, não. A definição clássica não trabalha com a parte prática, ela é apenas teórica. Quando nós trabalhamos com a definição empírica, quando nós olhamos probabilidade como algo empírico, como algo que você observa, a definição muda. Eu não falo mais agora em número de elementos do espaço amostral. Eu falo agora em número de repetições do experimento. Eu não falo mais em número de elementos do evento considerado. Eu falo em número de vezes que de fato aconteceu o evento considerado. E aí as definições são diferentes. Por isso que a resposta será diferente. A probabilidade empírica, ela leva em consideração o resultado prático. Aquilo que aconteceu no experimento que você acabou de realizar. A definição clássica leva em consideração tão somente os aspectos teóricos da nossa matemática e por isso que, por vezes, teremos respostas diferentes. Agora, tome cuidado. Quando você aumenta o número de repetições, você perceberá uma relação entre as duas. Porque, por exemplo, veja, imagine agora que eu vou para você, e aqui eu só quero fixar uma coisa, eu lancei a moeda 100 vezes e eu obtive aqui 48 vezes o resultado coroa. Imagine que eu fiz, de fato, esse experimento e eu obtive 48 vezes, claro, 48%. Aí eu fui lá e aumentei.
No lugar de eu lançar apenas 100 vezes, eu lancei 1000 vezes a moeda. E dessas 1000 vezes, em 505 delas, eu obtive o resultado que foi o resultado coroa. Aí você veja só o que acontece agora. Eu repeti o experimento 1000 vezes. Eu lancei a moeda 1000 vezes consecutivamente. Dessas 1000 vezes, eu obtive a resposta coroa em 505 delas. Pois muito bem, agora eu vou calcular para você não a probabilidade clássica, não pela definição meramente teórica. Eu vou levar em consideração essas duas informações. A probabilidade empírica vai ser igual. Eu pego 505, que é o número de observações na qual saiu coroa, e eu divido por 1000, que é o número de observações totais, número de repetições do meu experimento. Quando você faz a divisão desses dois valores aqui, você encontra 0,505. 0,505 é a mesma coisa que 50,5%. E aí você percebe que agora houve uma aproximação para os 50%. Olha que interessante. Eu aumentei o número de repetições. No lugar de eu lançar 100 vezes, eu lancei 1000 vezes. Eu aumentei o número de tentativas, número de repetições. Quando eu aumento o número de repetições, o percentual que eu chego, a observação empírica se aproxima de 50%. E aí eu faço mais uma tentativa. Eu vou para você e digo assim, escuta, eu lancei a moedinha que 10.000 vezes. No lugar de 1000, eu lancei a moedinha 10.000 vezes. Beleza. Quando eu lanço a moedinha 10.000 vezes consecutivamente, colocarei aqui número de repetições do meu experimento, 10.000. Lançando a moeda 10.000 vezes, eu obtive 5.016 coroas. Você então vai dizer o seguinte, olha, a probabilidade empírica, a probabilidade que eu tenho observando os dados, levando em consideração a realidade, foi o seguinte: eu obtive 5.016 coroas em um total de 10.000 tentativas, 10.000 repetições. Quando você divide um pelo outro, fica 0,5016, que vai ser igual a 50,16%. E aí você percebe que eu estou mais próximo ainda de 50%. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, que quando você aumenta o número de repetições ao infinito, quando você vai aumentando o número de repetições infinitamente, a probabilidade empírica se aproxima da probabilidade clássica. O limite da probabilidade empírica, quando o número de repetições tende ao infinito, é a probabilidade clássica. De novo, presta atenção. O limite da probabilidade empírica, quando você aumenta o número de tentativas para o infinito, é igual à probabilidade clássica. Vou dar um exemplo e eu mato essa questão com você. Quando eu digo assim, vou lançar a moeda, eu tenho 50% para cara, 50% para coroa. Essa é a definição clássica. Muito bem. Quando você vai para a observação, quando você vai para a prática, você quando lança poucas vezes, você não observa isso. Você vê que há uma disparidade. Se eu lanço a moeda 10 vezes, é provável que não dê 5, que dê 8 para uma, 3 para outra. Aliás, 8 não, né? Que eu tenha justamente 7 para uma, 3 para outra. Ou ainda 6 para uma, 4 para outra. Eu não vou ter meio a meio, porque aí você percebe que há uma diferença da definição clássica para aquilo que você observa. Por que que deu diferença? Porque você tentou poucas vezes, porque você repetiu o experimento poucas vezes. Quando você vai aumentando o número de repetições do experimento, quando você vai lançando a moeda mais vezes, mais e mais vezes, cada vez mais
a resposta, o percentual, se aproxima de 50%. Quando você lança a moeda infinitas vezes, o percentual será cravado 50% para cada. Por isso que nós vamos dizer, basicamente, essa definição aqui, ó. O limite da frequência, o limite da probabilidade empírica, quando você aumenta o número de tentativas para o infinito, vai ser igual à probabilidade, que é a probabilidade clássica. E aí, lembre comigo, as definições que eu tenho para você aqui, ó. Quando eu falo para você probabilidade clássica, nós estamos falando a definição meramente conceitual. A definição, probabilidade clássica, basicamente é isso aqui, ó. Se eu tenho moeda, aí você pensa do modo mais simples possível e você pensa, então, da seguinte maneira. Quando eu falo em moeda, ou eu vou ter cara, ou eu vou ter coroa, beleza? Se eu tenho apenas duas possibilidades, a probabilidade de sair coroa, ela vai ser igual. Bem, coroa é uma hipótese dentro de duas possibilidades. 1 sobre 2, 50%. Essa é a definição clássica. Quando você vai para a observação, você percebe que não vai dar isso logo de cara. Você tem que aumentar o número de tentativas. E aí você entende o seguinte: quando você aumenta para o infinito, você perceberá que você chegará no 50%. Prof, essa questão cai muito em prova? Não, não é uma questão que vai cair muito em prova, não. É uma questão apenas que eu preciso que você entenda a parte conceitual e a diferença entre as duas. Por que que eu tenho diferenças quando eu uso definição matemática, puramente teórica, e quando eu uso a observação? Aquilo que eu observo não é igual com a teoria. Alguém poderia me questionar, e eu passei por isso recentemente, né? Passei por isso, inclusive, na minha casa. Eu tenho um filho, meu filho chegou da escola, tem 10 anos, falou assim, o professor não, falou, pai, eu tenho um experimento aqui a fazer. Eu digo lá qual é o experimento, ele responde, então, eu tenho que lançar a moeda aqui várias vezes e marcar o resultado para ver se é cara ou se é coroa. Eu então respondo para ele, meio sem paciência, é 50%. Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, olha, fácil. Quando eu lanço a moeda, só existem duas possibilidades. Ora, metade cara, a outra parte é coroa, para cada uma nós temos 50%. Aí ele falou, pois é, papai, mas tem alguma coisa errada. Eu digo lá, por que tá errado? Eu vou, porque na escola a gente ficou brincando disso. E a gente lançava lá a moedinha e raramente dava 5 para cada um. Geralmente dava 6 para um, 4 para outro, 20 vezes. Eu joguei 20 vezes, deu 12 para um, deu 8 para outro. Então, não tá batendo, né? Não tá. Você falou que era 50 para cada um, mas não tá certo, papai. E ele meio desconfiado comigo. O que é que faltou eu dizer para ele? O que é que faltou na minha abordagem com o meu filho nesse caso? Faltou dizer o seguinte, olha só, filho, a definição clássica, eu não ia falar assim com ele, é claro, mas a definição clássica vai levar em consideração apenas o número total de possibilidades e aquilo que eu quero. Ora, coroa é uma dentre duas. Pronto, 50%. Agora, quando você vai observar aquilo que acontece na prática, para que você chegue no 50%, você tem que fazer o experimento muitas vezes. 10 é pouco, 20 é pouco, 100 é pouco, 1000 é pouco. Eu tenho que levar para o infinito. Quando eu levo para o infinito, aí eu vou descobrir qual é a probabilidade clássica. Aí eu chego no 50%. Faltou essa explicação para ele. Beleza. Agora cuidado com esse assunto aqui, ó, com esse exemplo aqui. Eu lanço uma moeda não equilibrada, viciada, em que os dois lados não têm a mesma chance. E verificamos, após muitos experimentos, e quando eu falo muitos experimentos, considere vários, infinitos experimentos, que obtemos uma face coroa a cada 4 lançamentos. Então você veja só, o que é que eu fiz nesse caso? A probabilidade empírica, a probabilidade observada foi essa aí. Eu tenho uma coroa
a cada 4 lançamentos. Ora, uma coroa a cada 4 lançamentos é 0,25. 0,25 é 25%. Aí você diria assim para mim, calma, né, Johnny? Porque esse 25%, de repente, é porque você jogou a moeda poucas vezes. Não, porque eu acabei de falar o seguinte para você. Eu acabei de falar para você que nós, após muitos experimentos, após muitos experimentos significa, cara, eu fiz tantos experimentos quantos forem necessários. Eu fiquei ali, ó, tentando várias vezes, até que eu concluí essa situação. Eu concluí que eu tenho uma a cada 4. Perceba a linguagem, ó, uma a cada 4. Não é eu lancei 4 e uma foi coroa. Eu lancei muitas vezes e na proporção, uma em 4 possibilidades. Beleza. Aí você diz assim, ah, entendi. Então essa aqui, ó, essa probabilidade que você fez aqui, ela é a probabilidade empírica, porque foi aquilo que você observou na prática. Exato. Só que aí a definição fala o seguinte: o limite da probabilidade empírica, então fique atento com isso, o limite da probabilidade empírica, empírica com M, é claro, né? Da probabilidade empírica. Quando o número de lançamentos tende ao infinito, vai ser igual ao valor correto da probabilidade. Vai ser o valor correto, vai ser o valor clássico da probabilidade. Beleza. Se eu estou dizendo que eu, na prática, obtive 25%, e eu fiz muitos experimentos, significa eu levei para o infinito. Então, a probabilidade obtida é igual a 25%. Mas para que você conclua essa situação, para que você possa usar esse valor empírico, nós temos que ter certeza que nós já fizemos muitos experimentos. Não pode ser pouco, porque se eu faço pouco, eu acabo cometendo equívocos. Tenho que ter muitos lançamentos, muitas repetições, para que eu possa ter certeza que é o mesmo valor. Sempre lembro o exemplo da moeda. Se eu lanço a moeda infinitas vezes, eu vou ter 50% para cada lado. Agora, se eu lançar a moeda 10 vezes, eu não vou ter meio a meio, porque 10 são poucas tentativas. Se eu lanço a moedinha 100 vezes, eu não vou ter meio a meio, porque são poucas tentativas. Para que eu chegue no valor real, para que eu chegue no 50-50, eu tenho que fazer infinitos lançamentos, muitos lançamentos. Nesse caso, muitos implica, olha, eu fiz aqui tantos quantos você queira, infinitos, e eu obtive 1 a cada 4, portanto, o valor correto é 25%. Vejamos então uma questãozinha que o nosso material traz a esse respeito. Em uma obra foram entregues 8 milheiros de tijolos maciços. 8 milheiros são 8 mil, né? Sabe-se que durante o transporte, em média, 100 tijolos são danificados. Qual é a probabilidade de, ao acaso, selecionar um tijolo e ele estar danificado? Veja que nesse caso, o autor pede para você a probabilidade. Só que nós não temos como usar espaço amostral e nem tampouco o número de elementos do evento desejado. Nós usamos aqui a nossa probabilidade empírica. Nós usamos a observação. Ele disse que nós temos aqui 8 milheiros, foram entregues 8 mil tijolos e que durante o transporte, em média, 100 tijolos são danificados. Então você veja só o que ele passou para nós aqui. Ele trouxe uma observação e quando ele fala em média, significa, cara, isso aqui já está consolidado, ó. Eu vou ter 100 tijolos danificados dentro de 8 mil. Portanto, a probabilidade empírica, aquilo que nós observamos nesse caso, vai ser igual. 100 tijolos danificados dentro de um total de 8 mil possibilidades. Quando você simplifica isso aqui, evidentemente, nós cortamos 2 zeros de cima com 2 zeros aqui de baixo. Nós ficamos, então, com 1 sobre o número que é o número 80.
1 sobre 80, coloca 0, coloca vírgula, coloca 0, vai dar uma única vez, sobra 20, coloca 0, dá 2, sobra 40, vai dar um número 5, portanto, 0,0125. Tome cuidado, 0,0125 é a mesma coisa que 1,25%, salvo engano aqui do seu professor, e, portanto, nós marcamos aqui a alternativa D de dado. Quando ele fala na média, o que você entende? Cara, já vi isso aqui acontecer tantas vezes que já virou regra. A cada 8.000, 100 vão ser danificados. Então, nós temos aqui uma observação que vira a regra, vira a probabilidade real, 1,25%. Essa aula aqui, ela é mais conceitual do que prática. Portanto, apenas saiba que existem duas formas de você calcular a nossa probabilidade. A forma clássica, que usa somente a teoria, a forma empírica, que é quando você usa os dados que você observou ao longo da repetição do experimento. Para mim foi um grande prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.